Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você e para o Fê. Boa noite. Boa noite também para os ouvintes, para todo mundo que nos assiste. Bom, Vera, a gente continua aí no rescaldo, né? As repercussões do início do cumprimento de pena dos condenados na trama golpista, tem repercussão política, tem a reação aí do clã Bolsonaro. A Samantha Klein está de olho em tudo isso. A gente já vinha falando, né, que a família Bolsonaro ia insistir naquele projeto da anistia, mas que é um projeto com poucas chances de ser aprovado no Congresso. Conta pra gente, Samantha, atualiza para nós. Pois é, Vera. A Vera, Carol, Fernando, olha, essas discussões, portanto, avançando sim, inclusive em coordenação com o Senado. O que é a ideia? É votar um projeto possível. E aí, por isso que o clã Bolsonaro está envolvido nessa discussão. Inclusive, naquela reunião que foi estabelecida com a cúpula do partido na última segunda-feira, o próprio senador Flávio Bolsonaro admitiu que sim, a dosimetria pode ser o caminho. Isso porque qual vai ser a estratégia em caso desse texto relatado pelo deputado Paulinho da Força se for colocado realmente em pauta? A estratégia será chegar ao plenário, tentar emplacar uma emenda substitutiva, tentando votar o projeto original da anistia, mas já contando com uma derrota. Aliados de Bolsonaro darão, então, os votos necessários ao texto da dosimetria. O que se entende aqui? É melhor do que nada uma redução de penas do que simplesmente ficar sem uma proposta aí de diminuir. Caso esse projeto da dosimetria seja aprovado, o regime fechado de Bolsonaro pode ser reduzido de 8 anos para menos de 3 anos. Quem também comentou essa articulação com o Senado foi o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Bom, isso que nós estamos definindo, como será, de que forma será, ver alternativas se a gente realmente continua com a ideia de fazer Câmara e depois Senado, se tem gente com receio do Senado, de repente, com receios não votem, a gente pode avaliar a condição de começar pelo Senado e vir para cá. Estamos discutindo tudo isso. Bom, nessa articulação aí que Sóstenes está falando, inclusive vale dizer que, segundo ele, já teve novamente reuniões com o Hugo Mota, ou seja, aquela rusga entre eles supostamente já terminou, aquele rompimento já terminou. Sóstenes fala nessa possibilidade que não está definida de iniciar a discussão da dosimetria pelo Senado. O que seria o entendimento? Evitar que, eventualmente, esse texto seja aprovado aqui na Câmara e acabe sendo engavetado pelos senadores. Mas a discussão realmente tende muito mais em entrar um acordo para uma votação da dosimetria e não da anistia em plenário da Câmara e ter aí uma indicação clara de Davi Alcolumbre sobre essa votação do texto pelos senadores. Com você. Obrigada, Samantha. Ô Vera, a família Bolsonaro está tentando se articular, né? Manter aí um certo protagonismo, evitar que essas conversas aí sobre o nome para 2026 avancem fora do controle da família e apostando nessa pauta da anistia, que era uma pauta aí já natimorta, né? Estão com uma certa dificuldade de alinhar um discurso. Se no segundo dia, depois da confirmação da prisão definitiva do Bolsonaro, eles já admitem discutir aquele projeto do deputado Paulinho da Força, porque eles sabem que a anistia ampla não tem a menor possibilidade de passar. E eu acho que mesmo a dosimetria vai ser muito difícil de avançar na atual circunstância. Tudo que a gente viu
em termos de repercussão nacional, internacional, entre especialistas, entre historiadores, entre juristas, da condenação, da maneira que se deu e do início de cumprimento de penas por parte de um ex-presidente da República, de generais de 4 estrelas, de um almirante, e todo o ineditismo que isso carrega, o caráter histórico que existe em você punir uma tentativa de golpe de Estado quase que pela primeira vez no Brasil, tudo isso desencoraja um movimento no sentido de se rever, de se fazer letra morta dessa decisão. Escrevi na minha coluna do Globo hoje a esse respeito, que é muito difícil você virar a mesa quando todas as etapas institucionais, legais, foram cumpridas, direito de defesa foi assegurado e, principalmente, com algumas agravantes que houve aí no decorrer do processo. Fuga de um dos condenados, que é o Alexandre Ramagem, aquele episódio que tem todos os indícios de uma tentativa de fuga também por parte do próprio Jair Bolsonaro, todas as vezes em que, mesmo no curso do processo, se tentou incitar a opinião pública, a população contra o Supremo Tribunal Federal, os indícios ocorridos ao longo da trama golpista, né? E depois que vieram a público, graças à delação, graças aos documentos apreendidos, de que a trama envolvia até planos para assassinar autoridades. Então, tudo isso dificulta muito a articulação de um projeto como esse. Também o fato de que não houve um inconformismo nacional com a condenação e a prisão do Bolsonaro. E isso faz com que o Centrão comece a se descolar desse bolsonarismo mais raiz e a buscar outros caminhos eleitorais. Então, mesmo para controlar a agenda da definição de candidatura, o peso do Bolsonaro vai se tornando relativo quanto mais o tempo passar. Ainda mais porque cada visita terá de ser autorizada pelo Alexandre de Moraes. Essa burla que houve as regras da visita por parte do deputado Nicolas Ferreira também vai trazer consequências. Não imaginemos que essas coisas aconteçam e elas não tragam nenhuma consequência. As prisões vão ficar mais restritas, as visitas vão ficar mais restritas, as regras vão ser observadas de uma maneira mais estrita, mais dura. Então, tudo isso vai retirando a margem de manobra por parte da família Bolsonaro. Agora, Vera, só voltando com relação ao projeto da dosimetria, não é pouco, né? Porque, como a Samantha falou para a gente, a redução no caso do regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro cairia de 8 para menos para 3. É uma redução significativa, né? Redução significativa de uma pena que mal começou a ser cumprida, né? Isso dá uma sinalização no sentido da impunidade, né, no Brasil, de que no Brasil, toda vez que poderosos forem condenados, vai se dar algum jeito de evitar que eles cumpram as suas penas. De uma maneira ou de outra, por razões diversas e de formas diversas, o que aconteceu na Lava Jato já deu essa impressão para uma parcela da população. Aquela parcela que é anti-Lula, anti-PT, ficou muito inconformada com o que houve, mesmo com as justificativas dadas pelo Supremo de que de que o foro de Curitiba não era o adequado, de que teria havido problemas com as delações, problemas ali na interação entre a condenação, né, entre o Ministério Público e o juízo de Curitiba, na figura do então juiz Sérgio Moro, mas tudo isso já consolidou numa parcela da população um sentimento de que existe a impunidade, que ela continua agraçando no Brasil. Se os deputados e senadores, tão logo se comece a cumprir uma pena do Jair Bolsonaro, façam um movimento para reduzir as penas, isso vai cair muito mal para eles. Não sinto essa disposição, esse ânimo por parte das duas casas de entrar numa batalha dessa ali nas vésperas das próprias eleições. Acho que o pragmatismo vai falar mais alto, Fernando. Perfeito. A gente continua em Brasília agora para falar sobre a movimentação ou a não movimentação na Câmara dos Deputados para definir o caso do deputado foragido Alexandre Ramagem. O Igor Cardim tem os detalhes. Oi, Igor.
Pois é, Fernando, a Câmara segue em compasso de espera, né, diante da ordem do Supremo Tribunal Federal para cassar o mandato de Alexandre Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista e, como você disse, é considerado foragido após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos antes da execução da pena. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não se manifestou sobre qual rito adotará, se levará a decisão diretamente ao plenário ou por ordem ali da mesa diretora. Integrantes, inclusive, da mesa afirmam que a tendência é repetir o procedimento usado nos casos de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, remetendo o pedido à Comissão de Constituição e Justiça. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, cobrou que a mesa decrete, então, por ofício, a perda do mandato. Ao contrário daquele caso da Carla Zambelli, a Carla Zambelli tinha que ter sido afastada do mandato, porque ali foi uma condenação com trânsito em julgado e perda dos direitos políticos, que tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão expressa, e pede que a mesa faça o afastamento. É expresso. Então a gente quer, a partir dessa petição, que a mesa se reúna para tirar o mandato do deputado. Já o vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Cortes, disse que Ramagem tem direito ao que o regimento interno protege ali todos os deputados. Eu acho que o Ramagem tem que ter todo o direito que o regimento lhe protege. Então, é atrás desse direito que a gente vai trabalhar. Quem tem que avaliar isso é o presidente Hugo Motta. O que eu defendo é proteger e usar o regimento dentro do direito de cada parlamentar. A área técnica da Câmara avalia que não há espaço para perda sumária de mandato em condenação criminal e aí cita ali o artigo 55 da Constituição, que exige a decisão por maioria absoluta do plenário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena, classificando Ramagem como foragido e abriu caminho para possíveis medidas como inclusão na lista da Interpol e eventual pedido de extradição lá dos Estados Unidos. A Polícia Federal, como eu disse, já considera o deputado como foragido. Fernando. Bom, tá certo, obrigado. Igor Cardim com informações em Brasília. Vera, o que significa esse silêncio de Hugo Motta sobre esse caso? Eu acho que ele está esperando para ver como vai conduzir essa questão, né, Fernando? A gente sabe que ele foi eleito com uma larga maioria na Câmara, tanto do governo quanto com votos tanto do governo quanto da oposição. Ele tem ali, vira e mexe, sido colocado em situações em que ele fica pressionado dos dois lados e aí espera para ver como vai agir. Ele, por enquanto, quando questionado a esse respeito, ele disse que a assessoria jurídica da Câmara está analisando a situação e vai definir como vai ficar. Ele não vai poder segurar isso indefinidamente, né? Trata-se de uma condenação por parte do Supremo Tribunal Federal e uma evidente fuga. Não é que existem indícios de que o Alexandre Ramagem se evadiu. Ele confessou, foi a um programa, um podcast, e admitiu que fugiu para não ser alcançado pela justiça brasileira. A mulher dele foi, igualmente, fugiu. As filhas fugiram, ninguém sabe a circunstância em que se deu a saída da família do Brasil. O advogado disse ter sido pego de surpresa por essa fuga. Eles não apresentaram o último derradeiro recurso ali, embargos infringentes. Tudo bem, já se sabia que eram inúteis, inócuos, mas o advogado nem apresentou porque o seu cliente se evadiu, ele fugiu. Então, fica uma situação meio surrealista você usar o regimento interno para proteger alguém que está nesta situação. Confessa ter fugido do Brasil e, portanto, está em outro país. Eles já chegaram à conclusão que ele não pode exercer o mandato remotamente. Aí sim seria um escárnio absurdo, né? Alguém com uma condenação e tendo fugido e votando nas pautas da Câmara. Mas a decisão de como vai se dar a perda do mandato dele deve ser anunciada nos próximos dias pelo presidente Hugo Motta. Ele deverá esperar ali algum parecer da assessoria técnica, assessoria jurídica da Câmara.
Agora, Vera, não tem nenhum constrangimento com essa situação, porque a Câmara tem 2 parlamentares com mandato foragidos da Justiça, né? Agora o Ramagem já tinha a Carla Zambelli, que foi condenada em maio, então já tem 6 meses essa situação vexatória. E para completar, o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que não está foragido, mas que está nos Estados Unidos. Também tem essa situação aí, se ele vai perder o mandato ou não, por conta do número de faltas, né? As faltas estão aí se avolumando, também ninguém se pronuncia a respeito disso. Não tem constrangimento nenhum? Pois é, o Eduardo Bolsonaro ainda não tem nenhuma condenação, ele virou réu, e por conta disso, o corporativismo no caso dele, e por ser ele um filho do Jair Bolsonaro, o corporativismo no caso dele é ainda maior. O Conselho de Ética driblou todas as representações que houve até agora, e se alguma coisa acontecer com o mandato dele, vai ser por essa razão menos relevante, que é o excesso de faltas. O mais relevante, que é o fato dele estar nos Estados Unidos buscando confessadamente sanções contra o Brasil, prejuízos comerciais ao Brasil, isso a Câmara ignorou totalmente. O fato dele também ter virado réu num processo de coação contra os poderes também não sensibilizou os deputados. Então é isso, é um corporativismo que grita, que esse ano deu várias provas de que continua mais forte do que nunca. A mais explícita delas foi a aprovação daquela PEC da blindagem naqueles termos. Isso levou a Câmara a um desgaste monumental, porque o Senado engavetou, arquivou a proposta e a Câmara ficou com todo o ônus, mas ainda assim, mesmo diante desse desgaste, os deputados continuam agindo com esse corporativismo. Vamos lembrar o caso do deputado Chiquinho Brazão. Foi só em abril desse ano que a Câmara votou a perda de mandato dele, meses e meses depois dele ter sido acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, é complicado. E nem votou, né, Vera? Na verdade, ele perdeu também por WO, né? Por excesso de falta. Não teve uma votação de quebra de decoro, né? Uma loucura, e é dessa maneira que a Câmara costuma agir, e queria dificultar ainda mais a perda de mandato. Na PEC da blindagem, tinha ali uma série de dispositivos que tornavam quase impossível você processar um deputado ou um senador. O nosso ouvinte aqui, o Antônio Pimentel, pergunta como é que um deputado entra nos Estados Unidos sem passaporte? Ele entrou com passaporte diplomático, com visto de turista, né? Ele estava com um dos passaportes retido, ou pelo menos tinha ordem de retenção, né? Aí eu confesso que eu acabei não vendo o desfecho de como foi que ele entrou, mas imagino que sim, Fernando. O problema é como ele sai daqui. Ele entrou com diplomático mesmo, alguém bobeou aí, né? O problema é como ele sai, né? A Polícia Federal tinha de vetar a saída dele, já deixar uma ordem ali, um alerta de que ele não poderia deixar o Brasil. Então, a gente não sabe se ele deu algum jeito, saiu de alguma fronteira, mas eu acho que a bobeada foi na saída. Os Estados Unidos não têm obrigação de saber quem está condenado no Brasil se a autoridade brasileira não informar, né? Bom, a gente vai seguir nesse assunto ainda em Brasília agora com a Isa Staciarini. O ministro Alexandre de Moraes autorizou algumas visitas, todas vão ter que passar pelo crivo do Supremo. A Isa está de olho também nas movimentações das defesas, né, Isa? Conta pra gente. Oi, Carol. Pois é, olha, informação aqui confirmada pelos advogados, todos os 6 condenados que passaram hoje à tarde por audiência de custódia tiveram as prisões mantidas. Os advogados acabam de me confirmar que foi um procedimento ali protocolar, rápido, apenas para cumprir formalidades e que, portanto, as prisões foram mantidas, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está desde sábado na Superintendência da Polícia Federal, e ele passou mais uma vez por essa audiência de custódia, porque agora ele foi preso de forma definitiva pelo envolvimento na trama golpista e pela condenação a maior, né, das penas 27 anos e 3 meses de prisão. Além dele, tem também os 3 generais 4 estrelas, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que estão em Brasília no Comando Militar do Planalto, e o general Braga Neto, preso no Rio de Janeiro, além do almirante Almir Garnier, que está numa unidade da Marinha, e Anderson Torres, que é o único
que está no sistema penitenciário comum. Hoje, Moraes autorizou a visita da mulher Michele Bolsonaro e do filho Jair Renan, que vão se encontrar com Bolsonaro amanhã. Cada um vai ter um tempo ali de meia hora. O ministro determinou que todas as visitas precisam ser autorizadas pelo Supremo e tem que seguir as regras dos presídios. Os únicos que não precisam pedir essa autorização são médicos e advogados que têm acesso livre para esses atendimentos. O almirante Garnier e o general Paulo Sérgio Nogueira também pediram autorização para o acesso da mulher, dos filhos e dos netos, mas aguardam essa resposta de Moraes. Já o general Augusto Heleno alegou sofrer de demência, disse que convive com Alzheimer desde 2018. Isso foi informado durante o exame de corpo de delito ontem. O documento cita perda de memória recente, prisão de ventre e hipertensão tratada com medicamentos. O presidente Lula, hoje mais cedo pela manhã no Palácio do Planalto, afirmou que o Brasil deu uma lição de democracia ao mundo com a prisão dos envolvidos por golpe de Estado. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. Pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. Moraes também deu um prazo de 24 horas hoje para que os advogados de Bolsonaro expliquem o fato do deputado Nicolas Ferreira ter visitado o ex-presidente na sexta-feira, ainda em prisão domiciliar, com o uso de um celular, o que era proibido. Um drone do Fantástico da TV Globo flagrou o momento em que Nicolas Ferreira, inclusive, digita no celular, coloca o aparelho também em cima da mesa e até fala ao telefone. Esse foi o último dia do ex-presidente preso em casa, lembrando que no sábado ele já foi preso preventivamente, levado para a Superintendência da Polícia Federal. Carol. Obrigada, Isa. Vera, antes de você comentar rapidinho, deixa eu só dar o devido crédito, essa informação de que o Ramagem saiu com o passaporte diplomático, estava no blog da Malu Gaspar, né? Ele, na verdade, foi para Guiana, né? Saiu por Roraima, ali na fronteira da Guiana, e isso em setembro ainda, e de lá pegou um voo direto para a Flórida, em Miami. E vejam a comida de bola, né, da Polícia Federal. Ninguém se ligou que o cara estava missing, estava faltando um, né? Você coloca ali as tartarugas para o pessoal cuidar, uma some e ninguém percebe, desde setembro. Aí fez uma aparição, foi descoberto pela imprensa, na verdade, foi o Platô BR que descobriu. E aí é que, olha, parece que ele fugiu. É o know-how da ABIN, aprendeu na ABIN. Exatamente, provavelmente. Agora, em relação a gente. Essa Fala, Vera. A gente vai para o intervalo, né, Vi? Não, é só que essa coisa da prisão dos generais, hoje a audiência de custódia e tal, a prisão do general Heleno e do general Paulo Sérgio seguiu um rito ali, todo protocolar, porque o comandante do Exército designou 2 generais de 4 estrelas também para acompanhá-los no momento da apresentação. Então, existe um certo constrangimento no meio militar com isso, que também é algo bem inédito. Agora sim, intervalo, depois o repórter CBN, a gente volta já já. De volta com o Viva Voz, a gente tem uma informação em São Paulo com o Matheus Leite, ele está de olho no noticiário internacional sobre esses tiros aí em Washington, nas imediações da Casa Branca. Oi, Matheus, atualiza pra gente. Oi, Carol, boa noite a você e aos ouvintes. 2 integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados após um ataque a tiros perto da Casa Branca. Uma pessoa foi presa.
A sede do governo americano chegou a ser colocada em lockdown e ninguém pôde entrar ou sair sem permissão do serviço secreto. Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o atirador de animal e disse que os 2 militares feridos foram socorridos em estado grave. Segundo o republicano, o autor dos disparos também ficou gravemente ferido e pagará um preço muito alto pelo ataque. Trump não estava na Casa Branca. Na noite de ontem, ele viajou para a Flórida, onde deve passar o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente J.D. Vance também não está na cidade. Segundo o jornal The New York Times, a Casa Branca chegou a emitir um alerta vermelho que indica potencial risco de vida. Depois, o nível foi reduzido para laranja, que sinaliza alto risco, mas não necessariamente ameaça a vida. Várias ruas próximas da sede do governo também foram interditadas. A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos chegou a interromper todas as decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende Washington, por questões de segurança. A secretária do Departamento de Segurança Interna afirmou que trabalha com a polícia local para reunir mais informações sobre o ataque. O FBI e o Departamento de Justiça também investigam o caso e ainda não há informações sobre a motivação. Carol. Tá certo, obrigada, Matheus. A gente vai seguir acompanhando. Agora são 6h37, voltamos a Brasília com a Samantha Klein, porque hoje o presidente Lula sancionou a lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, mas foi um evento, digamos assim, com ausências importantes, recados importantes. Ela conta mais pra gente. Samantha. Daqui a pouco. Tá sim. Samantha, ouve? Agora sim? Me escutas, Fernando? Eu acho que deu uma quedinha ali na conexão, mas então retomando aqui do zero, porque o mal-estar entre o governo e o Congresso ganhou este novo capítulo hoje, com as ausências de Hugo Mota e Davi Alcolumbre na cerimônia de sanção do projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para ganhos de até R$5.000 ao mês. Governistas fizeram a leitura de que a justificativa de que eles tinham despachos internos nada mais é do que uma nova retaliação. Ainda assim, o presidente Lula agradeceu ao Congresso pela aprovação da matéria, disse que era a principal proposta do governo, a justiça tributária, e lembrando que era aí uma promessa de campanha. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, tentou então colocar panos quentes, disse que as ausências já eram esperadas, lembrou que 2 ex-presidentes da Câmara e Senado, no caso Arthur Lira e Renan Calheiros, estavam presentes, eles eram os relatores do projeto. Não existe possibilidade de não ter diálogo entre o presidente Lula e o presidente Alcolumbre. Não existe possibilidade. Nós temos muito a agradecer ao presidente Alcolumbre toda a contribuição que ele deu ao longo desses 3 anos. Se não fosse o presidente Alcolumbre, nós não tínhamos aprovado a PEC da transição. Se não fosse o presidente Alcolumbre, nós não teríamos aprovado as matérias que aprovamos ao longo desses 3 anos do governo, que são responsáveis pelos números que o governo tem no dia de hoje. Se não fosse o presidente Alcolumbre, nós também não teríamos aprovado 2 indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e a indicação e a reindicação do Dr. Boni para a Procuradoria. Durante a cerimônia de sanção, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também amenizou as ausências, disse que a não presença de Mota e Alcolumbre não ofuscava o esforço deles em avançar com a isenção do imposto de renda. Depois que o Senado aprovou o projeto que prevê a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde, o governo também teme que haja mais retaliação. O primeiro sinal foi hoje o adiamento da votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, do complemento do voto do senador Eduardo Braga ao projeto que eleva a taxação das bets e das fintechs. Essa matéria prevê um aumento gradativo da cobrança e deve frustrar, inclusive, a projeção de receitas do governo federal. E amanhã o Congresso também deverá derrubar os vetos do licenciamento ambiental e do Propag, que é o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. Então, é por aí. As tensões seguem elevadas e o governo está tentando, aos poucos, pelas beiradas, dar uma diminuída nessa tensão. Com vocês.
Bom, obrigado, Samantha. Lá em Brasília, Vera, vamos lá, vamos pensar. Acredito que seja a primeira vez que os dois presidentes das duas casas se manifestam assim de uma forma coordenada, né? Que crise é essa? Pois é, não foi exatamente combinado, segundo eu apurei. Um decidiu não ir, o outro também, e um ficou sabendo que o outro não ia. Pelo menos essa é a versão que me contaram. Até porque eles não estão tão próximos, eles tiveram uma certa briga ali na época justamente da PEC da blindagem. O Hugo Mota não gostou nada do Alcolumbre ter engavetado o negócio que eles tinham aprovado lá na Câmara. E aí eles não andavam se falando, mas eles souberam, porque quando o Mota comentou de manhã que não iria, ele falou, eu sei que o Alcolumbre também não vai. Então, por razões diferentes, os dois estão agastados com o governo. E aí não foram os dois relatores, o Renan Calheiros e o Arthur Lira, acabaram produzindo uma foto engraçadíssima, porque tá um de cada lado, assim, tem todo mundo do governo no meio, um relator de cada lado, para não nem se encostarem, o Renan fazendo de tudo para encostar assim no projeto sancionado e o Lira meio de lado pensando, festa estranha com gente esquisita. Então, o clima tá estranho, tá esquisito. Hoje eu ouvi de vários senadores reclamações a respeito da forma como o governo tratou o Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco nesse episódio, dizendo que até agora o Messias não fez nenhum meio de campo ali para se aproximar deles. Então, o clima não tá bom. O governo vai vetar totalmente, integralmente, esse projeto que foi aprovado ontem no Senado, se ele passar pela Câmara também. E os vetos do outro projeto do licenciamento devem cair amanhã. Então, tem isso. Fica vetando, derruba o veto. São dois poderes que não estão se entendendo. Todo mundo acha que o Lula vai ter de entrar em campo de uma maneira mais decisiva para entender o que está pegando com o presidente do Senado e tentar conter isso antes da sabatina com o Jorge Messias, que a gente vai falar dela ainda hoje com a própria Samantha mais para frente. É isso, a gente vai fazer um intervalo e volta já com o Bruno Caraza, que vai falar também sobre essas pautas, essa pauta bomba aí aprovada pelo Congresso, bomba para as contas públicas. Já. O Viva Voz está de volta, já está com a gente em áudio e vídeo, Bruno Caraza, nosso colunista das quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. Boa noite para você que está com a gente aí. Boa noite. Bruno, a gente teve hoje a sanção, né, do projeto do IR0 ali para quem ganha até R$5 mil. O presidente fez uma solenidade, bateu o bumbo, é a sua principal proposta eleitoral. Eu queria ouvir de você de que maneira essa medida, né, agora uma medida, não mais uma proposta, impacta as perspectivas aí quanto à renda, quanto a consumo, inflação e inadimplência para o ano-chave de 2026. É uma medida muito importante, né, Vera, do ponto de vista da justiça fiscal, né? Então, alivia o imposto pago pelas pessoas mais pobres e pela classe média e aumenta a tributação das pessoas que ganham mais de R$50 mil. Então, é importante nesse sentido e é importante também no potencial que ela tem de movimentar a economia. Afinal de contas, é uma medida que vai beneficiar em torno de 15 milhões de pessoas que todos os meses têm aí uma parte do seu salário descontado aí na fonte, né, no seu contra-cheque, no seu olerite, né, como vocês falam aí em São Paulo, pelo leão. E isso vai representar mais renda disponível para as pessoas, o que movimenta a economia. O Ministério da Fazenda calcula que vão ser em torno de 25 bilhões de reais a mais no ano que vem circulando em função dessa medida. E é uma medida também muito importante num contexto em que a gente tem muita gente na população brasileira endividada, né? O Banco Central hoje publicou os dados da inadimplência bancária. Quase 5% dos clientes, pessoas físicas dos bancos, têm dívida com o banco em atraso, mas quando a gente olha a inadimplência de uma forma geral, né, que são os cálculos aí que o Serasa, por exemplo, faz, que leva em consideração os atrasos nas contas de energia, nas contas de telefone,
no crediário, né, das lojas, no cartão de crédito, né? A gente tem hoje quase 90 milhões de pessoas com dívidas em atraso no Brasil. Então, é um alívio que vai permitir que as pessoas consumam mais e que reduzam aí a sua dívida, o que é uma medida, sem dúvida nenhuma, muito importante para o ano que vem, que é ano eleitoral também, né? Agora, Bruno, nessa solenidade de assinatura do Imposto de Renda, tivemos as ausências do presidente do Senado e da Câmara. Para além desse recado claríssimo aí, tem uma série de medidas sendo analisadas, né? Chamada pauta-bomba. O que está em tramitação exatamente no Congresso? É o que a Vera estava comentando agora, né, Carol? Essa ausência dos presidentes do Senado e na Câmara na cerimônia de hoje, ela dá um sinal claríssimo quanto a isso. Tem como pano de fundo essa insatisfação, principalmente do Alcolumbre, em relação à indicação do Jorge Messias para o STF. E essa pauta-bomba que vem sendo tramitando aí como retaliação e às vezes até como chantagem política mesmo, ela tem um potencial muito grande para desequilibrar ainda mais as contas públicas nos próximos anos. Então, o Senado acabou de aprovar esse projeto de regime previdenciário especial para os agentes comunitários de saúde, né, que são uma categoria muito importante, né, mas que abre um precedente perigoso, né, para tratamentos especiais concedidos para certas categorias, né, algo que a gente tinha avançado com a reforma da Previdência. O projeto, então, permite que esses profissionais eles se aposentem mais cedo, tenham reajustes junto com os trabalhadores da ativa e aposentem com a integralidade, né? Então, isso tem um custo fiscal muito grande, em torno de 2 bilhões por ano, e tem outros projetos aí que estão nessa lista de pautas bombas no Congresso, né? Tem a perspectiva do aumento do limite do Simples e do MEI, que tem um potencial muito grande, porque mais empresas maiores vão poder ter direito a benefícios tributários. Então, se calcula que isso tem um impacto de 25 bilhões por ano nas contas públicas. Tem a questão da ampliação dos critérios que as pessoas possam ter acesso aos benefícios de prestação continuada, que o governo tentou restringir no final do ano passado. O Congresso disse não, e agora o Congresso ameaça até com ampliar essas questões, que também tem um impacto em torno de 25 bilhões por ano. Então, vai se configurando aí um cenário em que o Congresso, sem nenhuma responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas, vai empurrando essas contas grandes para o governo pagar nos próximos anos, simplesmente por uma motivação política em relação a essa indicação para o Supremo. Então, é um cenário que, do ponto de vista econômico, traz muita preocupação. Carla, para a gente terminar, e a equipe econômica do governo reage de que forma? Pois é, Fernando, a situação da equipe econômica, né, do ministro Haddad é bastante desconfortável nesse cenário, não apenas de ter que lidar aí, que apagar todos esses incêndios, desarmar essas bombas que o Congresso está colocando, mas mesmo uma situação desconfortável em relação à própria base do governo no Congresso, né? Esse projeto da Previdência dos agentes comunitários de saúde, ele foi aprovado por maioria, por consenso entre os senadores. Todos eles votaram a favor, inclusive os senadores do PT, né, que não foram solidários aí à agenda do ministro Haddad. E para piorar a situação, tem vários projetos que o ministro Haddad está contando para fechar as contas no ano que vem, que estão andando num ritmo bastante lento no Congresso aí nas últimas semanas, né? Tem o projeto que aumenta a tributação das fintechs e das bets. O Congresso já diluiu o efeito dessa tributação, né? O governo queria aumentar logo para o ano que vem a tributação das bets. O Congresso já fez uma escadinha e o aumento que o governo queria para o ano que vem vai ficar só para 2028, né? Um aumento pleno. E também tem um projeto que o governo conta aí, que poderia render aí 20 bilhões de reais para os cofres do governo no ano que vem,
que é o projeto da redução dos benefícios tributários, que, apesar de ter sido aprovado hoje, né, da Comissão de Finanças e Tributação, ele tem ainda um longo trajeto ainda até ser aprovado e dificilmente o governo vai poder contar com esses 20 bilhões a mais que ajudariam muito a fechar as contas em equilíbrio no ano que vem. Então, é uma situação bastante desconfortável para a equipe econômica nesse momento, ainda mais que ela não está podendo contar nem com os deputados e os senadores do PT em seu apoio. Exatamente. Obrigada por hoje, Bruno. Até quarta que vem. Até mais, pessoal. Um abraço. Beijo, Bruno. Gente, antes de encerrar aqui o Viva Voz, dá tempo para mais uma informação. A Samantha Klein está de volta agora para falar sobre a sabatina de Jorge Messias. O governo ainda tem esperança de tentar adiar essa votação, Samantha? Tem sim, Carol. Essa é a intenção aí. O que governistas estão dizendo que é possível tentar adiar, justificar que esse prazo é muito exíguo e que Jorge Messias, atual AGU, precisa ter mais tempo aí para fazer o beijamão com os senadores. Lembrando que ele precisa de pelo menos 41 votos e menos de 15 dias para buscar, então, esses apoios. Faz algumas semanas, o presidente Davi Alcolumbre chegou a apresentar ao presidente Lula um mapa de votos, dizendo que ele não tem nem 30 votos hoje. E conversando com alguns parlamentares do Centrão, alguns senadores do Centrão, a avaliação é a mesma, que ele não tem esses votos necessários. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma sinalização também de Alcolumbre, foi a escolha do relator, é o senador Weverton Rocha, que é do PDT, é um dos vice-líderes de governo no Senado e é um aliado, claro, do presidente Lula e também de Alcolumbre. Seria uma sinalização. Segundo o colunista Lauro, a decisão dele poderia trazer aí essa escolha de Weverton, vai trazer inclusive um apoio a Messias. Essa que é uma informação aí de Lauro Jardim. Na coluna ele diz que Weverton afirmou ao Lauro Jardim que vai realmente tentar dissuadir esse clima, vai tentar ajudar. Outro apoio que também veio aí como garantia do próprio ministro André Mendonça, que foi no mesmo dia da indicação feita por Lula, já disse que teria o apoio junto aos senadores. Portanto, tem que ver aí como é que vai ser essa articulação, mas por hora mantida aí essa sabatina no dia 10 de dezembro com vocês. Valeu, Samantha, obrigada. Será, Vera, que o governo consegue adiar? Acho que não. E eu acho que isso já vai ser como aquelas votações que funcionam como um indicativo. O não adiamento vai ficar como um sinal de que o Senado quer ver, afinal, o que o Messias tem para apresentar, o que ele tem para negociar agora. Não deixar para o ano que vem. Eu ouvi de aliados do Alcolumbre, se ele deixasse para o ano que vem, era que ele deixou o Messias na chuva. Se ele marca agora, e tem que marcar porque não se votou nem a LDO nem o orçamento, é porque ele quer atrapalhar. Afinal, o governo tem os votos ou não? Então é isso, eles vão ter que mostrar se tem os votos ou não. O mais indicado e o que pode ajudar, aí sim, a desanuviar o ambiente é o presidente chamar o presidente do Senado para um tete-a-tete, para entender quais foram as feridas que ficaram, para dizer que, olha, a prerrogativa de indicar ministro do Supremo é minha, nunca disse que compartilharia essa prerrogativa. Enfim, tentar trazer a conversa de volta para um entendimento. O adiamento, eu acho que não tem muito espaço, não. Vera, obrigada por hoje, hein? Um beijo, até amanhã. Beijo, gente. Ótimo jornal para vocês. E hoje tem volta de Stranger Things. Quem que vai maratonar? Olá, nem sabia. Verdade. Você é fã? Sério? Você conseguiu escapar desse hype em todos os lugares? Não, lá em casa tem um que gosta. A minha filha está enlouquecida e ela está em semana de provas, tadinha. Tem prova amanhã, tem prova sexta. Mãe, eu queria maratonar, mas tem que estudar para a prova, então tá em crise. Ela tem que sair do mundo, porque os spoilers vão estar em toda parte. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Vera. Um beijo.